Mais uma pergunta bem interessante aqui: saúde mental e eclipse. A gente tem estudos que fazem essa relação de um aumento espontâneo da prolactina dias antes do eclipse, com um pico próximo ao eclipse e depois uma baixa espontânea também. A prolactina está envolvida com quadros de alucinação visual, olfativa, auditiva. Então, se no quadro psiquiátrico tiver envolvido esse ponto das alucinações, é interessante um manejo cuidadoso nesses dias, para ninguém se colocar numa situação de risco, né, por conta desse impulsionamento. Mas outros quadros também podem estar ligados com o Marte fragilizado ou Ares na casa 12, especialmente borderline, bipolaridade e alguns TDAHs. Aí é importante tomar cuidado com a impulsividade, com a insônia, né? Essa coisa da inquietação constante e com a hipersexualização, que pode ser um fator de risco nesses dias também. O eclipse e as relações afetivas. Gente, esse eclipse a princípio não está ligado com as relações afetivas, porque ele acontece no signo de Áries em conjunção com Júpiter. Não são significadores astrológicos de relacionamento afetivo. Porém, se você tiver a Vênus em Áries ou tiver ascendente em Libra, ou seja, a casa 7 em Áries, aí pode ser que esse eclipse converse com a área afetiva da sua vida, sim. Como? Trazendo à tona situações que precisam de reparação, restauração, para corrigir algum desequilíbrio, algum desnível nessa relação. Ou talvez convidar esse casal, né, a passos mais ousados, a dar de verdade uma criada de alguma coisa diferente para arejar mais essa relação. Mais uma perguntinha interessante sobre eclipse. Ares e Lilith na casa 4. Gente, nesse eclipse, se mexer com a Lilith, a gente vai estar falando de um impulsionamento importante para a vida, para o crescimento, né? Abrir caminhos que vão reparar impossibilidades do passado, né? Então, essa Lilith envolvida vai dar mais certeza de que é o momento de abandonar certas situações, porque elas realmente são injustas e não podem mais ser sustentadas diante da consciência que você tem hoje. É realmente uma chance para você reconstruir sua história, mas decidindo então abandonar, né? A Lilith abandona o paraíso. Ela na história ela é punida com o exílio, mas ela sabe muito bem o que é que aconteceria com ela se ela desobedecesse o que esperavam, né? Então ela escolhe abandonar. Mais uma perguntinha aqui. Esperar colher frutos do que foi plantado tem a ver com justiça? Pensando em Júpiter, né, conjunto ao eclipse. Olha, a princípio, Júpiter com o eclipse está mais para uma dinamização da vida do que para uma colheita. Porque a colheita em seja um trabalho anterior. E o eclipse, na verdade, ele abre caminhos para o futuro. Eclipses são mobilizadores, dinamizadores da vida, né? Eles trazem mudanças. Então, não necessariamente seria uma etapa de compensação de algo anterior. Porém, se você já vem trabalhando com a sua vida com Júpiter, né, de uma forma expansiva, responsável e ética, que Júpiter também promove essa consciência ética em nós, aí pode ser que a vida te presenteie com o eclipse com oportunidades muito boas que vão sim ser uma continuidade desse trabalho anterior que foi ético, respeitoso consigo mesma e voltado para o seu próprio crescimento. Então, o eclipse, ele pode sim ser essa porta que você estava esperando para fazer uma travessia mais ousada, e aí até pensando em objetivos maiores, mais ambiciosos, inclusive pegando o tema de Ares. Mas isso só seria possível se você tivesse feito uma caminhada já anterior nesse sentido com Júpiter, sem desperdiçar, né, que é um aprendizado de Júpiter, quando a gente não desperdiça os nossos dons e talentos, quando a gente não desperdiça os contatos, conexões que a gente tem, né? Quando a gente tem um aproveitamento inteligente daquilo que nos foi dado. Aí sim, o eclipse pode ser algo nessa linha do que você está pensando, como uma contemplação de um esforço anterior. Mas na verdade é um contínuo. E para quem está fora do Brasil, qual é o efeito?
Hoje eu fiz um post do efeito do eclipse aqui no país em relação ao mapa do Brasil. Para quem está em outros países que terão outros mapas, aí realmente é importante contextualizar no eixo da casa astrológica que abre em Áries para esse país. Isso dá uma tônica para os acontecimentos coletivos que podem acontecer lá e de alguma forma repercutir na vida individual. Mas, pessoalmente, individualmente, a gente foca então no símbolo astrológico de Júpiter, que está associado a esse eclipse. Júpiter é o planeta que fala da justiça, da religiosidade, né, da prática espiritual verdadeira, e também está ligado com o aprendizado, todos os processos de estudo e aprendizado. Esses temas, com certeza, independem do mapa onde você vivenciar o dia 20.